Seja bem-vindo a mais um vídeo dos Cortes do Fiel Cristão. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo novos vídeos. E ele julgava, nas palavras dele mesmo, nas cartas que ele escreve, que ele estava fazendo um favor a Deus a cada cristão que ele prendia e dava o seu voto para que fosse morto. Assim, esse homem, cheio dessa fúria e dessa raiva contra a igreja de Deus, completamente cego no seu zelo, aqui você vê que ele é um caso de zelo sem entendimento. Nós não pensamos que ele não era uma pessoa sincera, ele era totalmente sincero. Ele achava que ele estava fazendo um favor a Deus. Mas uma pessoa pode ser sincera, está enganada. Aliás, o inferno está cheio de gente sincera, mas errada, enganada, porque o que salva é a verdade e não a sinceridade. Não é que a sinceridade não seja importante, mas o que salva é a verdade. Saulo de Tarso estava cego pelo seu ódio, pela sua religião distorcida. O judaísmo do primeiro século havia se distorcido completamente, e agora ele acha que até está fazendo um favor a Deus nessa campanha violenta contra os cristãos. Ele agora estende os olhos mais ao norte e pede autorização às autoridades para ir prender os judeus que se convertessem a Cristo na cidade de Damasco. Diz aí no final do verso 1 que ele se dirige ao sumo sacerdote, e no verso 2 diz que pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Damasco era a capital da Síria, já estava além das fronteiras da Palestina. Ficava cerca de 200 quilômetros ao norte, indo para o norte. Era uma longa viagem. E por que Saulo queria ir até Damasco? Nós temos uma informação muito interessante de um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Ele, falando a respeito do judaísmo e da expansão do judaísmo, depois da Guerra dos Macabeus, ele diz que havia uma grande concentração de judeus e prosélitos na cidade de Damasco. Essa informação Flávio Joséfo deu porque ele queria impressionar o rei, o imperador, a quem ele dedicou as duas obras que ele escreveu, Antiguidades Judaicas e Guerra dos Judeus. Então é lá que a gente encontra a informação de que tinha muito judeu e muitos prosélitos, que eram gentios que tinham se tornado judeus, nessa cidade de Damasco. E é para lá então que Saulo vira agora as suas baterias, os seus canhões. Ele quer ir lá e matar a igreja que está nascendo lá, porque certamente ele teve notícia de que muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo lá na capital da Síria, lá em Damasco. Então é lá que ele quer ir também. Ele então faz o pedido ao sumo sacerdote. O pedido era para as sinagogas de Damasco. Tinha várias sinagogas de Damasco. O que ele quer é cooperação. Ele quer chegar lá, ele vai com a tropa, e ele quer a cooperação dos judeus lá das sinagogas para identificar os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, amarrá-los e trazê-los para Jerusalém, onde eles seriam julgados e condenados à morte, provavelmente. E aí não fazia diferença, ele queria trazer tanto homens como mulheres, diz aí o texto, e para serem julgados e punidos pelo Sinédrio. Apenas como curiosidade, é a primeira vez aqui no livro de Atos que Lucas chama o cristianismo de o caminho. Ele diz aí no verso 2 que Saulo pediu cartas para achar, ajuda para achar, se ele achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, etc., trazer presos para Jerusalém. É a primeira vez que Lucas se refere ao cristianismo como caminho. E essa designação, caminho, provavelmente tem origem nas palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no começo, o cristianismo era chamado de o caminho, com base nisso aí. Também já vimos que era chamado da seita dos nazarenos. Muito bem, então é isso que nós lemos aí nos 2 primeiros versículos dessa passagem extraordinária da conversão desse homem. Agora, as coisas não foram bem como Saulo imaginava, não é? Lá vai ele, 200 quilômetros acima, para o norte, saindo de Jerusalém com uma tropa, provavelmente a cavalo, por conta da distância, e alguma coisa, depois de alguns dias de viagem, então ele se aproxima da cidade de Damasco, quando alguma coisa acontece.
Lemos aí do verso 3 a 7 que o Senhor Jesus lhe apareceu quando ele estava a caminho de Damasco. E aqui é importante a gente fazer logo de cara uma distinção entre aparição e visão. Eu sempre tenho feito essa distinção aqui por causa da importância disso para o apostolado. O que aconteceu no caminho de Damasco não foi uma visão. Numa visão, somente a pessoa que está tendo a visão vê o que está acontecendo. Pessoas ao redor não veem nada, porque aquilo se passa na cabeça da pessoa que está tendo a visão. Aqui, por exemplo, eu peguei o texto de Daniel, capítulo 10, verso 7. Daniel teve a visão do anjo Gabriel, e ele diz assim, ele viu o anjo, e ele diz, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Ou seja, só Daniel viu. Os outros que estavam com ele sentiram que alguma coisa, mas aquilo não foi uma aparição, mas foi uma visão na cabeça de Daniel. O que aconteceu no caminho de Damasco não foi uma coisa que aconteceu na cabeça de Saulo, mas foi alguma coisa fora, externa. Ele apareceu, Jesus apareceu a Saulo no seu corpo glorioso, no corpo da ressurreição, o corpo que ele tem até o dia de hoje. Sim, porque Cristo continua sendo Deus homem. Nós temos alguém que está sentado à direita de Deus, que é o nosso representante. Como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está falando do ministério mediatório e intercessório de Cristo. Nós temos um de nós, nosso representante, sentado à direita da majestade nas alturas, que nos conhece e intercede por nós. Depois que Cristo ressuscitou, ele não abandonou o corpo da ressurreição, ele permanece Deus homem para todo sempre. E foi nesse corpo que ele apareceu a Saulo de Tarso, ali no caminho de Damasco. E esse corpo era tão glorioso que os efeitos nós iremos ver em seguida. Por que eu faço essa distinção? Porque é importante lembrar que quando Paulo se refere a esse evento, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que depois de o Senhor ter aparecido aos apóstolos, por último de todos apareceu a mim. Então Paulo considerava que essa aparição de Jesus a ele no caminho de Damasco fechava uma série de aparições do Cristo ressurreto, era a última, e depois dela não tem outra, e não teve outra durante a história. Pessoas podem ter, dizem, não são poucos, que tiveram a visão de Jesus, isso aí é entre elas e Deus, mas uma aparição que o Cristo na sua glória tenha aparecido a essas pessoas, isso iria contra o que o apóstolo Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios e a própria natureza da aparição. Para que alguém fosse apóstolo, era preciso que ele fosse testemunha da ressurreição de Cristo. E é exatamente isso aqui que faz com que Paulo seja apóstolo, porque ele viu o Cristo ressurreto. Ele viu o Cristo ressurreto. Essa é a condição, é uma das condições para que alguém fosse nomeado apóstolo de Cristo Jesus. Se alguma pessoa tem visões de Cristo, eu não entro nessa questão, é uma questão pessoal entre o indivíduo e Deus. Mas dizer que Cristo apareceu na sua glória, como apareceu a Saulo de Tarso, aí nós já estamos num nível completamente diferente de evento, porque cremos que a última vez foi essa daqui, a última vez que Cristo assim apareceu. Eu sempre sei que gente pergunta assim, mas e o que aconteceu lá na ilha de Pátimos com João? Aquilo não foi uma aparição, aquilo foi uma visão. João viu, né? Ele olhou e ele viu, não foi uma aparição de Cristo, mas uma visão de Cristo para ele, revelando o livro. Aliás, é isso que a palavra Apocalipse quer dizer, revelação, uma revelação que Deus deu a João daquelas coisas que haveriam de acontecer. Note que e aqui eu quero enfatizar esse ponto, aqui não posso deixar de enfatizar esse ponto, note como foi súbito. O texto diz aí, no verso 3, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
subitamente, ou seja, de maneira inesperada, de maneira repentina. Saulo de Tarso não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer, ele não esperava, ele não cria em Jesus, não cria na ressurreição de Jesus, não cria em nada disso, achava que era tudo mentira, conversa, os discípulos tinham roubado o corpo, inventaram essa história, enfim, qualquer uma das explicações que apareceram no primeiro século para o túmulo vazio. O ponto é que o texto nos diz que foi algo inesperado e repentino que aconteceu já pertinho de Damasco, segundo aqueles dois outros relatos. Um deles diz que ele já estava chegando em Damasco, quando de repente, isso aconteceu para ele. Isso também mostra que não se trata de uma crise existencial do fariseu Saulo, porque alguns intérpretes da vida de Paulo dizem que ele era um judeu já insatisfeito com o judaísmo, que ele vivia uma crise existencial, porque ele procurava paz, mas não encontrava, porque na lei você não encontra paz. Ele cumpria todos os ditames da religião judaica, mas ele tinha um vazio no seu coração, e aquilo criou dentro dele uma crise, uma bolha que estoura no caminho de Damasco, e ali ele entende que aquele que ele está perseguindo é Cristo. Então essa interpretação psicológica vai contra o texto. O texto está dizendo que foi uma coisa súbita, repentina, inesperada. Saulo não tinha nenhuma crise existencial, era um pecador satisfeito. Quando eu estava fora dos caminhos de Deus, andando longe da igreja, me desviei aos 16, 17 anos de idade, vivendo uma vida muito ímpia, os pastores chegavam para mim para fazer a abordagem errada. Eles chegavam para mim e diziam: Augusto, eu sei que você não é feliz. Eu dizia: você está muito enganado, eu gosto de todas as coisas erradas que eu faço, gosto de beber, gosto de prevaricar, gosto de violência, gosto de tudo que eu faço. Você está muito errado, pastor, eu sou um pecador satisfeito. A maioria deles vai dizer isso para você. Se você perguntasse a Saulo de Tarso, ele ia dizer que ele era um fariseu satisfeito, ele achava que estava fazendo a coisa certa. E é isso que dá a esse texto o seu caráter sobrenatural e soberano. Deus não pediu permissão a Saulo de Tarso e não esperou nenhuma reação dele, não. Entrou a cavalo no coração de Saulo de Tarso aqui. Subitamente. E foi algo glorioso. Diz o texto aí que foi como uma luz que brilhou do céu. A glória foi tanta a ponto de derrubar Saulo no chão, nos diz aí o verso 4, né? E pelos outros dois relatos nós lemos que isso aconteceu cerca de meio-dia. É interessante esse detalhe, porque aumenta o brilho da luz. Ao meio-dia o sol está brilhando, para você ver uma luz contra o sol é difícil. Agora, uma luz que brilha ao redor, que encandeia, quando o sol está a pino a meio-dia, tem que ser uma luz sobrenatural mesmo, algo extraordinário. Essa luz que envolve Saulo e que o derruba, devido à distância até Damasco, eu já mencionei, é provável que ele estava a cavalo, embora a gente não tenha certeza. Os homens que iam com ele pararam, mas os outros relatos dizem que não somente eles pararam, mas eles também caíram. Aqui esse relato não diz, mas os outros dois, pelo menos um deles diz que eles também caíram. E aí, no chão, Saulo ouve uma voz. A voz está aí no verso 4. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nós sabemos dos outros relatos que Jesus falou a Saulo em hebraico, língua que somente ele entendia daquela trupe que estava ali. Vocês devem lembrar, ou vocês devem estar conscientes da situação linguística da Palestina do primeiro século. Os judeus não falavam mais o hebraico, eles perderam isso durante o tempo que eles ficaram cativos na Babilônia. Lá na Babilônia, eles aprenderam aramaico, que era a língua dos seus cativadores, daqueles que os haviam dominado. Quando eles voltam, só quem fala hebraico são aqueles que lidam com a Bíblia, com a escritura do Antigo Testamento, que eram os rabinos, os mestres da lei, os escribas e os sacerdotes, que tinham a função de ler a Bíblia em hebraico e ensinar para o povo, traduzir. As primeiras traduções do hebraico para o aramaico é chamado de Targum, e nós até hoje temos
alguns targums datando aí do século V, VI, que foram as primeiras traduções que foram feitas para que os judeus pudessem entender. Então, Jesus fala com Saulo em hebraico, língua que só ele entenderia ali. Só ele entenderia aí, o que nos leva a dizer que se Jesus quisesse salvar a todos, teria falado em grego ou em aramaico. Mas ele falou numa língua que só Saulo entendia, que era hebraico, que era exatamente essa língua, né? E pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa repetição do nome é para denotar intimidade, é uma maneira mais pessoal e íntima de falar. E a pergunta é uma pergunta que, quando a gente olha assim, você tem aqui o Todo-Poderoso perguntando para a criatura derrubada no chão: por que é que você está me perseguindo? Já pensaram na ironia disso aí? Né? Por que é que você está me perseguindo? Eu, né, o Todo-Poderoso, sentado à direita do Pai, tenho todo o poder no céu e na terra. Você não é nada, você está aí no chão, cego com a minha glória. Por que você me persegue? É porque, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer era que perseguir a igreja dele, perseguir os discípulos dele, era a mesma coisa de persegui-lo, diante da união mística, espiritual que os discípulos de Cristo têm com ele. A igreja está unida a Cristo espiritualmente. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo, é perseguir ao Senhor Jesus. É por isso que ele pergunta: por que você está me perseguindo? Como se fosse possível perseguir aquele que tem todo o poder no céu e na terra, mas que não é a ele que ele não está falando dele, ele está falando exatamente dos seus discípulos que Saulo perseguia também. A pergunta, a maneira como é feita, sob a forma de uma pergunta, não de uma acusação, mas de uma pergunta, visa provocar Saulo a pensar: realmente, por quê? Por que ele estava perseguindo Jesus e os seus seguidores? Por que ele estava fazendo isso? Não tinha motivo. Ele tinha ouvido o sermão de Estevão no capítulo 7, como Estevão demonstrou pelas escrituras que Jesus era o Messias. Ele ouviu o testemunho de Estevão sobre a ressurreição, quando Estevão disse: estou vendo os céus abertos e Jesus Cristo em pé à direita de Deus Pai. Ele tinha visto a maneira como Estevão morreu sem negar Jesus. Enfrentou a morte, mas não negou Jesus Cristo. Então, por que ele ainda continuava? Os outros relatos dizem assim, que Jesus também nessa hora disse: é duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Duro é você ficar dando coice contra os aguilhões. Você lê isso em Atos 26, 14. Essa expressão significa simplesmente, você não pode ir contra a minha vontade. Quanto mais você vai contra a minha vontade, mais você vai sofrer. A figura que é usada aqui era tirada daquela época, da cultura da época, quando se colocava um boi para puxar um arado e o boiadeiro ia com um aguilhão fustigando o boi para que ele fizesse aquilo ali. Então, o boi que se sentisse incomodado e desse um coice, né, ele ia se ferir naquele aguilhão. Então, dura coisa é escoicear contra os agrilhões. Quanto mais você se debate, Saulo, mais você vai sofrer, porque você não pode ir contra a minha vontade. O que você está fazendo, você está pensando que está fazendo um favor para Deus, mas você está indo contra. Você, na verdade, está indo contra. Então, a pergunta, por que você me persegue, é de uma propriedade impressionante, porque ela desperta a consciência de Saulo. Realmente, por que é que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso diante de tantas evidências e de tudo isso? Ele está tão aturdido, no verso 5 aí, que ele reage perguntando, ele quer saber quem é que está falando com ele. E a palavra Senhor aí, no verso 5, Senhor, quem é você? Embora seja a palavra Kyrios, que é a mesma palavra que é usada para Senhor Jesus, para designar o senhorio de Cristo, mas é também usado como uma expressão de respeito. Quem é o Senhor? Ele não sabia, não tinha consciência ainda do senhorio de Cristo, mas sabe que é alguma coisa que vem do alto, alguma coisa extraordinária. Quem é o Senhor? O que não significa ainda que ele, naquele exato momento, ele tinha apreendido tudo, mas não vai demorar.
A resposta do Senhor glorioso para Saulo vem aí no verso 5 ao verso 6, dizendo: eu sou Jesus a quem você persegue. Quem sabe esse é o momento em que ele entende. É o momento em que ele percebe agora que aquele que ele vem perseguindo, o falso Messias que ele julgava ser, é na verdade o Filho de Deus, é na verdade Jesus, aquele que ele pensava que era um falso profeta. E Jesus então, falando como Senhor agora, percebe agora a mudança do tom, não é? E no verso 6 ele ordena: levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Embora Jesus tenha tido a liberdade de aparecer gloriosamente, soberanamente a Saulo de Tarso, ele não dispensou o auxílio dos demais. Ele podia ter dito a Saulo naquele momento ali o que é que Saulo devia fazer. Ele apareceu a Saulo de maneira direta, mas em vez disso ele direcionou Saulo para entrar na cidade e lá diriam a ele o que fazer. O que mostra que o nosso Senhor, ele age costumeiramente através da sua igreja, através dos meios. E quando ele quer, soberanamente, ele pode agir de maneira direta. Aqui ele aparece dessa forma para converter Saulo de Tarso, mas em seguida ele manda que ele vá receber instruções ali. E ele agora entra na cidade, diz o texto aí que Saulo se levanta, e ele estava cego, e ele entra na cidade não mais como perseguidor, como era o plano dele, mas como discípulo, como novo convertido, precisando de ajuda. O texto diz aí que ele foi conduzido pela mão, provavelmente pelos seus colegas que estavam ali com ele. E é dessa forma que Saulo de Tarso, grande perseguidor, ele chega em Damasco, versos 7 a 9. Os homens que estavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Saulo se levanta do chão, abre os olhos, nada podia ver. Guiando pela mão, levaram para Damasco e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ele agora chega como cego pelo esplendor da luz da glória do Cristo ressurreto, guiado pela mão por seus homens, como uma criança precisando de ajuda. Curiosamente, o texto diz, no verso 7, que os homens ouviram a voz, mas não viram ninguém. Mais uma evidência. Os outros 2 relatos vão dizer que eles viram a luz. Então, mais uma evidência de que tinha sido uma aparição de Cristo. Eles não entenderam nada porque era uma língua que eles não tinham condição de entender nada. Ele chega quebrantado, convertido, 3 dias de cegueira, 3 dias de jejum, indicando o profundo impacto que tudo aquilo teve na vida deles. Irmãos, o que é que a gente pode aprender dessa passagem? É tanta coisa aqui, alguma eu já adiantei para vocês. A primeira, eu vou começar falando das evidências da soberania de Deus na salvação de pecadores. Ali havia, não era só Saulo de Tarso que era pecador e precisava de redenção. Com ele estavam mais alguns soldados da guarda do templo, judeus, como Saulo de Tarso, não eram instruídos na lei, mas trabalhavam com o capitão do templo na segurança do templo. É provavelmente essa escolta que estava com ele ali. Quantos homens eram? Não sei, 10, 12, 15. Entretanto, somente Saulo viu a Cristo. Dezenas de passagens mais adiante, nos demais livros do Novo Testamento, vão se referir a esse momento, pelo próprio Paulo, dizendo que ele viu o Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: não sou eu, porventura, apóstolo, não vi a Jesus o Senhor, só ele viu. Os outros viram uma luz, mas no meio da luz, Saulo viu o Cristo glorioso e ressurreto. Só ele e não os outros. Por quê? Deus não poderia ter feito isso com todos eles e convencido todos eles e salvado todos eles? Mas é que ele estava atrás de Saulo de Tarso, aquele que ele havia escolhido antes da fundação do mundo, não somente para ser salvo, mas para ser instrumento dele em levar o evangelho a todo lugar. Somente Saulo viu a luz, somente Saulo entendeu o que se dizia. Cristo podia ter falado, como eu disse, em grego ou aramaico,
E todos aqueles homens que estavam na companhia de Saulo entenderiam perfeitamente, mas Jesus falou numa língua que só Saulo entenderia, que era o hebraico. Falou para Saulo de Tarso. Foi o momento de Saulo de Tarso. A maneira inesperada, súbita, soberana, ele não pediu licença a Saulo de Tarso, não espera uma reação, nada, ele simplesmente vem e de maneira irresistível ele atrai Saulo de Tarso com a pergunta: por que você me persegue? Com a aparição da sua glória, com a manifestação da sua presença, com o brilho da sua ressurreição, ele convence Saulo, ele persuade Saulo, de maneira que, muito involuntariamente, de coração desejoso, quebrantado e humilde, Saulo entra em Damasco como um discípulo convertido. É isso que Deus faz. Ele convence, ele persuade, ele chama de maneira irresistível aquele que ele deseja chamar. E o chamado vem. Aquele que é chamado, ele vem mesmo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, é essa evidência da soberania de Deus na salvação de pecadores. Meu segundo ponto é que não há impossíveis para Deus converter pecadores. O exemplo de Saulo basta. Haveria no primeiro século alguém mais, humanamente falando, impossível de ser convertido? Tanto é que quando chega a notícia, quando Cristo aparece a Ananias lá em Damasco, vamos ver isso na próxima parte. Cristo vai aparecer a um discípulo chamado Ananias e vai dizer assim, vai lá na casa de fulano de tal e tem um homem chamado Saulo, e você vai orar por ele. Aí Ananias disse: Saulo? Aquele? Não, Senhor, não é possível. Esse é o homem que perseguia a igreja. A conversão de Saulo era impensável. Se Deus pode fazer isso com Saulo, Ele pode fazer isso com seu filho, pode fazer isso com seu marido, com sua esposa, com seu amigo. Não há impossíveis para Deus. Às vezes nós menosprezamos e esquecemos o poder do Evangelho para transformar pessoas, para mudar pessoas. Esse exemplo, essa história está aqui, entre outras coisas, para mostrar o poder de Deus na conversão de pecadores. Então não deixe de orar, não deixe de testemunhar, não deixe de esperar, porque no caminho, no tempo de Deus, essas coisas vão acontecer. Uma terceira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é a sabedoria de Deus quando Ele age na história da redenção, na história da humanidade. Sabedoria de Deus. O Senhor Jesus havia dito à igreja, aos 12 discípulos, quando Ele ressurgiu dos mortos, que eles deveriam pregar o Evangelho até os confins da terra, fazendo discípulos, e que eles começariam em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Algum tempo se passou e esse programa não estava sendo cumprido. Nós já vimos a relutância que os judeus tinham de aceitar que outras raças entrassem na igreja, por exemplo, os samaritanos. Foi preciso mandar Pedro e João lá em Samaria, quando chegou a notícia de que uma igreja estava nascendo em Samaria. Então era preciso que tivesse a sanção apostólica, enfim, nós já vimos isso aí. Então a primeira igreja cristã, ela era composta de judeus que tinham dificuldade em aceitar povos de outras raças. Eles tinham muita dificuldade. E então é nesse contexto que Deus vai buscar alguém que vai ser o campeão dele para levar esse programa adiante. E Saulo de Tarso era alguém que tinha todas as condições para isso. Ele era romano por nascimento, ele tinha cidadania romana, portanto ele era versado, com certeza seu pai era cidadão romano, ele herdou do pai, provavelmente então falava latim, que era a língua oficial do Império Romano, o que lhe permitia testemunhar em Roma e diante das autoridades, e provavelmente conhecia, como cita aqui nas suas cartas, alguns autores romanos, Paulo conhecia isso. Paulo não era da Palestina, ele era de Tarso da Cilícia, e que era uma cidade muito importante, só perdia para Alexandria e Atenas em termos de reputação intelectual,
escolas de filosofia. Foi lá que ele cresceu, aprendeu o grego, aprendeu a filosofia, aprendeu os costumes, aprendeu tudo a respeito da sociedade helênica daquela época. E ele era judeu, fariseu da tribo de Benjamim e foi treinado aos pés de Gamaliel. Era um homem de 3 culturas, era um homem do mundo, por assim dizer. Ele não era um judeuzinho com a mente tacanha, desculpe, eu vou tirar a palavra judeuzinho, era diferente de Pedro. Pedro era um pescador da Galileia. Pedro teve dificuldade em entender que o evangelho era maior do que aquilo ali, mas Paulo era um homem do mundo, por assim dizer, e era um homem cheio de zelo, era um homem que tinha convicções fortes, alguém que quando acreditava em alguma coisa, ia até o fim com aquilo ali, como nós vimos aqui. Ele estava errado, mas ele era extremamente zeloso disso aí. E Deus, com uma única mexida no tabuleiro da providência humana, levanta aquele que vai escrever mais da metade do Novo Testamento e que leva o Evangelho até os confins da terra no 1º século. Esse é o nosso Deus. Você podia olhar assim e dizer, mas a conversão de um único homem, sim, exatamente. Deus, na sua sabedoria, faz coisas que a gente não imagina. Por isso, não despreze os pequenos começos. Você não sabe o que é que Deus está fazendo. Mas foi um homem só que se converteu? Sim, mas ele vale por uma multidão, ou não. Ele vale por um exército inteiro. E Deus o usou poderosamente. E podemos dizer, sem medo de errar, que o apóstolo Paulo, depois do Senhor Jesus Cristo, foi uma das personalidades que mais influenciou a cristandade e, com isso, o mundo até os dias de hoje, através de suas cartas. A última